Obrigado, Rubens. Boa noite. É um grande prazer estar aqui em Curitiba. Eu vim de São Paulo só para esse evento. Já vim esse ano aqui para Curitiba em outro evento e eu preciso começar a vir aí também para aproveitar um pouco para lazer, porque é muito bacana a cidade, acabou vindo muito rápido, não tenho tempo de aproveitar. Mas enfim, quero agradecer ao Rubens pelo convite, pelo evento, ao Vinícius do Sebrae. Muito bom estar aqui com o apoio do Sebrae. E meu nome é Marcelo Kramer. Hoje a gente vai falar sobre o Blockchain Corda. Eu trabalho na Easily Tecnologia. Nós somos parceiros da R3. Eu trabalho na área de inovação, com blockchain, com IoT, com área cognitiva, dou aula de blockchain também na FIAP. E a Easily, ela trabalha com alguns softwares de comunicação, B2B, alguns softwares principais do mercado, e temos nessa área de inovação, blockchain, API, chatbot, área cognitiva, IoT, mas estamos bastante focados em blockchain. E nós somos parceiros da R3, temos feito bastante eventos juntos, nós hoje somos certificados como desenvolvedores R3, então nós temos condições aí de desenvolver qualquer aplicação usando essa plataforma. E a ideia hoje é eu falar sobre a R3, né, que é a empresa que criou essa plataforma Corda, falar sobre a plataforma em si, a versão Enterprise dela, depois a gente vai ter o Nayan aqui da R3, que vai trazer alguns casos de uso e produção muito interessantes. E aí, quando ele terminar, a gente abre para pergunta, acho que fica uma dinâmica mais interessante. Tá ok? Bom, a R3, como eu acabei de falar, é a empresa que criou Corda, que foi feita para ser um blockchain para uso corporativo, e hoje já tem uma rede de mais de 200 parceiros no mundo todo. Isso veio de uma visão que ela acreditava que o blockchain podia trazer vantagens para o mundo corporativo através do conhecimento que alguns executivos tinham que fundar essa empresa. E o histórico da R3 começou em 2014, quando um grupo de bancos procurou esses executivos que fundaram a R3 para entender como o blockchain poderia agregar valor na área financeira. Então, vocês podem ver que são alguns dos principais bancos que existem, e eles começaram a desenhar alguns casos de uso que poderiam atender o mercado financeiro. Criou-se um grupo, né, de arquitetura, Architecture Working Group, que desenhou essa plataforma, Enterprise, e em pouco tempo, né, a gente está falando aqui, que começou em setembro de 2014, depois de um ano já tinha 18 bancos, e depois de alguns meses, no final de 2015, esse consórcio já cresceu para 42 bancos. Então dá para a gente ter ideia de como essa ideia fazia sentido. Um ano depois, em novembro de 2016, já existia a versão em GA, já quer dizer General Available, ou seja, já existia uma versão open source do Corda disponível para quem quiser baixar e utilizar na sua empresa, construir a sua aplicação. Em 2018, foi lançada a versão Corda Enterprise, que existe a versão open source e existe a versão Enterprise. A gente vai ver a diferença das duas em detalhes. E pouco tempo depois, em agosto de 2018, a gente já tinha esse ecossistema de mais de 200 instituições apoiando o desenvolvimento dessa plataforma. Para vocês terem uma pequena ideia de que empresas são essas, mais de 200, aqui tem uma listagem parcial, e a gente pode ver algumas empresas brasileiras aqui. Na verdade, são 3 empresas. A gente tem aqui o Bradesco, a gente tem a B3 e tem o Itaú. O Corda, então, ele é uma plataforma blockchain, open source, que é distribuída gratuitamente, ou tem a versão Enterprise, que é a versão comercial, e ele é um blockchain privado, isso quer dizer permissionado, não é uma rede aberta, não é uma rede pública, como o Bitcoin, como o Ethereum, é uma rede que você vai criar e vai colocar os membros desse consórcio que fazem parte. Ou seja, vai ter uma governança que vai permitir quem entra e quem não entra nessa rede. Ela não é feita pensando em criptomoedas, ela é feita pensando em aplicações comerciais.
Você pode até, se fizer parte da sua aplicação, criar um token, criar uma moeda, mas essencialmente ela vem para ajudar em aplicações comerciais, resolvendo problemas de negócios, como a gente vai ver, transacionar usando smart contracts, com muita privacidade e muita segurança, o que difere em termos de privacidade, principalmente de uma rede pública. O uso corporativo que o Corda faz, ele se baseou nos blockchains que já existem no mercado e deu um fine-tuning, né? Deu uma afinada para uso por empresas. E o modelo de privacidade que o Corda usa, que ele não faz o chamado broadcast, ou seja, ele não pega uma transação e espalha para todos os nós, pelo contrário, você tem que realmente dizer quem está recebendo essa transação. Então isso ajuda muito para evitar o vazamento de informações, ou seja, ele evita que você mande erroneamente a informação para quem não deveria receber. O mecanismo de consenso dele pode ser alguns mecanismos de mercado que você pode escolher, inclusive por transação você pode mudar o protocolo dinamicamente, e ele aproveita algumas boas práticas de mercado, algumas tecnologias já consagradas na sua construção. Então, Java, SQL, Message Queues, já são ferramentas utilizadas que facilitam muito a adoção por empresas que não precisa contratar um desenvolvedor tão específico. É muito mais fácil achar alguém que entenda de Java do que uma linguagem criada especificamente para essa plataforma, por exemplo. Um desafio prático que o Corda veio resolver é aquele de o que um vê não é exatamente o que o outro lado vê. O que isso quer dizer? Você tem um caso clássico aqui, um fornecedor de solução e um cliente. O que acontece? Vamos ver um exemplo. Então o fornecedor ele fez o trabalho dele, ele registrou o trabalho, solicitou crédito, gerou fatura, enviou a fatura. Aí só nesse momento que o cliente vai ter conhecimento do que está acontecendo. Ele recebeu a fatura, apresentou contas a pagar, confirmou o crédito, reconheceu, pagou a conta. No caminho feliz, isso tudo funciona, está lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe que na vida real, muitas vezes, não é isso que acontece. A gente tem problemas, que é um desencontro de informações, né, que o fornecedor acha que é devido, o cliente acha que não é bem aquilo. Então, a gente trabalhando com uma tecnologia Distributed Ledger como Corda, a gente consegue fazer com que cada etapa do trabalho é compartilhada entre as duas partes, de modo que não existe essa falta de sincronia. Você não precisa ter uma reconciliação, você não precisa abrir uma disputa. E quem trabalha com isso sabe que isso é muito oneroso, consome muito tempo, muito recurso da equipe, procurar saber exatamente em que etapa aconteceu o erro. Então, como vocês estão vendo aí nessas etapas em vermelho, o que vai sendo feito de trabalho já é compartilhado com toda a segurança, privacidade, tudo que é necessário para os dois lados verem sempre a mesma coisa e evitar esse tipo de problema. Para entender um pouco melhor como é o Ledger Corda, ou seja, como as informações são gravadas, como as transações ocorrem no Corda, a gente tem um exemplo aqui, simulando algumas empresas e como elas compartilham informações. Então, como eu disse no começo, a rede Corda não faz o broadcast da informação, ela não espalha a transação para todo mundo. Então, no caso aqui, que a gente tem, digamos, a empresa C, que é uma empresa grande, que ela compartilha fatos com vários membros da rede, mas não é porque ela compartilha uma transação, digamos, essa 4, que ela compartilha com a empresa E, a empresa B não tem noção que essa transação existe. Apesar da empresa C ter alguma comunicação com a B, isso aqui é só entre elas. E a empresa D não conhece nenhuma informação que a empresa A transmitiu pela rede. Então, só as partes envolvidas têm conhecimento disso. Você pode ter até identidades confidenciais, ou seja, uma empresa só precisa se identificar se realmente ela for transacionar com alguém. Lógico, ela já vai ter sido autorizada a participar da rede pela governança. E aqui, um pouquinho só em detalhes, como acontece uma transação. Digamos que a gente tem a Alice para o Bob fazendo uma transação,
ali se cria uma proposta de transação, ela assina com a chave privada dela, manda isso para o Bob confere, vê se foi aquilo que foi combinado, aquele contrato, está tudo certo, assina com a chave dele, devolve isso para a Alice, que vê que o Bob realmente assinou, e daí que ela vai mandar uma figura que chama cluster, que chama notary, que vai realmente efetivar essa transação, gravar de forma imutável no ledger. Então, desse jeito, os nós que não estão envolvidos, que são esses dois em vermelho, não estão sabendo do que aconteceu, a privacidade está garantida, não se usa o chamado Gossip Protocol, né, que gosta em inglês quer dizer fofoca. Então, assim, não é todo mundo que está sabendo, pelo contrário, é só quem está envolvido diretamente. Você tem um serviço que tem toda a lista de nodes da rede, as transações todas acontecem sob TLS, que quer dizer que são encriptadas, e só existe comunicação quando necessária. Essas linhas pretas finas não são canais de comunicação, elas só acontecem quando ocorre uma transação entre essas partes. Um outro fato bem interessante sobre o Core, que mostra como ele está voltado para o mundo de negócios corporativo, é que ele permite você colocar, além daquele código que é executado, que vai gravar a transação, ele permite o uso do chamado Legal Prose, que é você colocar o teu contrato legal de um advogado, como sendo um template, um modelo, e você preencher com os dados para a tua transação. Então, no dia que aconteceu alguma disputa judicial em cima daquele sistema que está usando o blockchain Corda, você não tem só um monte de código para levar isso para a justiça, você tem realmente um texto inteligível, e aí sim, que como ele é guardado junto com a tua transação, você tem esse argumento muito forte, de forma muito clara, para solucionar uma eventual disputa judicial. Existem várias maneiras de você rodar a sua aplicação Corda. Você pode rodar ela primeiro numa rede de teste, para ver se está funcionando ok. Você pode rodar na rede de produção que você criar. E existe a Corda Network, que é uma fundação na Holanda, que ela é apartada da R3, tem uma governança própria, que, no fundo, é uma rede de redes. Ou seja, você tem a sua rede, e de repente tem mais alguém, você tem, digamos, uma rede de seguradoras, mas tem uma outra rede de seguradoras que também roda em Corda, que você tem interesse em compartilhar informações. Então, você pode colocar essas redes na Corda Network e os seus nós vão se falar entre si. Um nó Corda ele pode participar de mais de uma rede, de uma forma muito tranquila. A arquitetura dele já é voltada para isso. Você não precisa construir outra infraestrutura sua para participar de outra rede. Você pode fazer com que o seu nó participe de duas redes ao mesmo tempo. E a versão Enterprise é a versão comercial. O Corda ele já é feito para rodar corporativamente. Agora, imagine que a gente está rodando assim numa empresa, numa corporação realmente muito grande, e a gente sabe que a estrutura de TI de uma empresa realmente de porte, ela tem alguns desafios a mais. E essa é a ideia do Corda Enterprise. Então, além do Corda normal, que vem na versão open source, ele traz mais alguns aplicativos, que é o Blockchain Application Firewall, que é um recurso que te ajuda a passar a tua mensagem através de toda a camada de segurança da tua empresa, que é muito segura, como o firewall e tudo mais. Então, ele te ajuda a não bloquear essa mensagem. Ele vem com suporte 24/7 do fabricante e um calendário previsível de releases, ou seja, você não vai ser surpreendido que, olha, você precisa parar agora a aplicação, que vai ter uma release nova, então você já sabe disso de antemão, ele já tem uma performance, disponibilidade, segurança aprimorada, trabalha com bancos de dados do mercado, como SQL Server, como Oracle, porque a versão normal, né, a versão open source, trabalha como banco default do Java. E aqui, se você quer usar o que você já tem de licença na sua empresa, como Oracle, SQL Server, você pode utilizar também. E o que é interessante, digamos que na tua aplicação você vai reunir empresas muito grandes com empresas pequenas, e a tua empresa que é grande comprou esse nó Enterprise, que tem um certo custo, só que na tua rede você quer que entre uma outra empresa que é pequena, que não faz sentido para ela bancar essa infraestrutura.
ela pode comprar não, ela pode usar gratuitamente a versão open source, que vai se comunicar com 100% de compatibilidade com a sua versão Enterprise. Você pode misturar os nodes sem problema nenhum. Ninguém é obrigado a comprar a versão Enterprise, mesmo que faça parte de uma rede que tenha a nossa Enterprise. Então, a ideia é que você pode ter a plataforma Corda, independente do tamanho do teu negócio, da vertical que você trabalha, do estágio que você está. Você pode trabalhar com o open source, você pode trabalhar com o Enterprise, que tem toda essa vantagem que a gente viu, e eles têm interoperabilidade. Era isso que eu tinha para falar, e agora o Nayan vai contar para nós sobre casos de uso. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nayan. Eu sou diretor de alianças estratégicas da R3 para a América Latina. E eu e o Marcelo, a gente combina essa dobradinha, porque nessa primeira parte costuma ser funcional, mas também às vezes meio técnico, então depende do que você veio atrás. E essa segunda parte a gente tangibiliza, né? Está acontecendo? Onde está acontecendo? Está acontecendo perto da gente ou isso é muito distante? Então essa parte final é te dar um tour em algumas aplicações que estão em produção, estão em desenvolvimento em alguns lugares, inclusive aqui no Brasil. Tá? Então a gente vai abrir uma parte. Por que você foi embora? A gente vai abrir para perguntas técnicas. Não, fica aí, depois a gente volta. Então guardem essas perguntas, se forem técnicas ou não, vai ter o break no final do evento, a finalização. Mas enfim, vamos fazer um tour dessas aplicações. E eu gosto de reforçar que o blockchain é feito para facilitar e deixar a comunicação e diminuir as disputas entre empresas. Não faz muito sentido você falar que vai colocar blockchain dentro da sua empresa. Então a ideia é um protocolo, uma tecnologia que facilita a comunicação e processos de negócio entre empresas. Um exemplo desses. Só tem 2 logos, mas no texto está mencionando o outro, por uma questão de publicidade. O Itaú ele fez uma captação de um tipo específico de empréstimo que chama Club Loan, que é um empréstimo sindicalizado, onde um tomador pega pelo menos 2 ou mais credores, porque é um montante muito alto de dinheiro e ninguém tem muito risco para emprestar 100 milhões de uma vez, que foi o caso dessa negociação. Só que o ponto foi, toda a negociação dos termos desse contrato, ou seja, cláusula, amortização, cada um dos itens de um contrato de empréstimo sindicalizado foi negociado numa rede descentralizada. O que isso quer dizer na prática? Para eu mexer em alguma cláusula ou eu alterar esse documento, eu preciso propor isso para a minha contraparte. Eu não vou mudar e mandar por e-mail, anexar, colocar em algum repositório e mandar para outra parte via e-mail ou ligar avisando que eu mudei. Não, cada mudança eu vou propor, então lembre aquele diagrama lá de pontos que o Marcelo mencionou, eu vou propor, assinar e propor a mudança para a minha contraparte, só se ela aceitar a gente sim vai mudar e todo mundo vai ter a mesma versão do documento. E cada um vai ter a sua versão guardada, a sua cópia guardada dentro de casa. Onde você vai colocar isso, não interessa, mas é minha, está dentro do meu domínio de informação. Então é desta forma que se tornou muito mais eficiente e aqui o ganho foi... Funcionou? Não. O último ponto ali... Nossa. Foi operacional. A gente não está falando só ganho de 2 mil e-mails. Então, em vez de ficar indo para frente e para trás contratos com N versões, porque um advogado revisou, quando o outro advogado revisou, fica esse empurra de versão, foram 2 mil e-mails para fechar um contrato de 100 milhões de dólares. Tá? Então, o que isso significa em termos de tempo? Vocês podem imaginar o quanto de eficiência tem nesse tipo de processo. Tá? Então, isso é um dos exemplos. Eu nem estou mencionando a movimentação financeira desses 100 milhões. Eu estou falando simplesmente do contrato e dos termos. Tá bom? Óbvio que isso aqui está no mercado financeiro, porque vocês viram a nossa história, mas será que existe em outras indústrias? E sim, a resposta é essa. Ecotrace é uma empresa brasileira.
ela focou justamente na parte de produção da cadeia bovina, então desde o abate. E qual que foi o benefício dela? Foi conectar toda a cadeia de valor, desde de quem vende a produção animal, para quem faz o abate, para quem distribui, toda essa cadeia de valor, onde normalmente as informações estão totalmente centralizadas em cada um, e essa reconciliação de que eu não confio que você me mandou essa informação ou essa quantidade de mercadorias. Ou mais que isso, eu não confio na qualidade que você me mandou essas mercadorias. Mercadoria entenda aqui no caso, bois. Né? Então, eles criaram justamente uma plataforma que cada um tem a sua base de informações, mas quando você vai passando essa informação ao longo dessa cadeia, todo mundo tem certeza que esse dado é certo ou que essa mercadoria é certa. Qual que é a cereja do bolo aqui? Né? A gente está falando de ativos reais, a gente está falando de coisas físicas. Como que essa conexão com o mundo digital acontece com o mundo real? No caso deles, e aí eu já dou a dica para quem trabalha nesse mundo digital e real, se você não tiver sensorização, se você não tiver algum tipo de internet, dispositivo que utilize a IoT, internet das coisas, isso fica bem difícil. Você falar que você vai pôr na mão de uma pessoa ter que digitar alguma coisa, informação lá no blockchain, você está pondo o erro humano nessa cadeia. Que eles fizeram balança, umidade, temperatura, tudo isso sensorizado. E automaticamente se caía dentro dessa base de dados. Você diminui o erro praticamente a zero em termos de a informação que está sendo processada e passada de um lado para o outro, não teve interação humana. E aí eles colocaram mais uma coisa. Eles colocaram inteligência artificial para analisar as carcaças dos animais, para ver se aquela carcaça tinha uma qualidade boa. Então, 3 tecnologias e uma solução só. Não à toa eles acabaram de ganhar um prêmio de inovação em agribusiness por causa justamente da questão inovadora de combinar IoT, inteligência artificial e blockchain. Tá? EcoTrace, vale muito a pena. A gente vai compartilhar depois, né? O material, tem a fonte embaixo, vocês podem entrar e olhar sobre o caso. Tá? Um outro de eficiência, de novo, foi a Cargill. Ela estava negociando uma safra de soja do braço da Argentina para a Malásia, só que nesse mecanismo de compra e venda, você precisa usar um produto financeiro, chama carta de crédito. E, de novo, processos manuais, porque aí cada banco representante de cada instituição financeira tem o seu HSBC e o ING, e tem o documento, tem que ficar indo para cima e para baixo, e nisso tudo tem uma mercadoria de alguns milhões de dólares parada em algum porto da América Latina esperando para sair para a Malásia. Que normalmente 5 a 10 dias para você fazer esse tipo de trâmite burocrático, simplesmente. Será que eu não consigo colocar essa negociação e todas essas cláusulas dentro de uma plataforma descentralizada, onde cada parte vai concordar em cada passo do processo, para quando a gente chegar lá no final, todo mundo já ter certeza que a gente já concordou as etapas anteriores, vamos simplesmente liquidar esse contrato e seguir viagem? Sim, 24 horas. Então, mais uma vez, uma imagem de eficiência operacional. Tá? Então, a gente está falando só de economias ou novos modelos de negócio, mas o pessoal está experimentando o blockchain em coisas que hoje são muito problemáticas. Tá? É papel para cima, é processo manual, tem muita interação. Então, talvez quando a gente mature mais a ideia, que já está acontecendo, novos produtos vão surgir. A gente vai entender melhor como isso funciona. Vai maturar melhor, vai entender melhor e novos produtos vão surgir também. Um outro movimento, e esse daqui eu tenho que confessar foi bem agressivo, o IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, ele comprou uma fatia da B3I. Para quem não conhece, B3I é o maior consórcio do mundo de seguros e resseguros, praticamente 70% no mercado de resseguros e seguros está representado por empresas que estão nesse consórcio, onde a indústria parou e falou: como que eu consigo ser mais eficiente para oferecer produtos mais inovadores para os meus clientes? Eles se juntaram e ele desembolsou 3,5 milhões de euros para ter quase 9% em uma cadeira no board da B3I. A B3I é internacional, mas o INPE, que é a maior empresa na América Latina em resseguros, ela comprou uma parte.
que isso tem a ver é que esse consórcio, que em tese é agnóstico, ele na verdade desenvolve aplicações que nem resseguros para grandes catástrofes, mas usa a plataforma Corda. Inclusive saiu a notícia ontem que eles entraram em produção com um dos produtos, que é esse de apólice de resseguro de grandes catástrofes. Tá? Uma outra iniciativa chama Marco Polo, mais focada em importação e exportação, e da parte de trade finance estão recebíveis, desconto de duplicatas, mas também parte de capital de giro, porque se a gente já está tudo conectado, minha duplicata já é crível, e se eu quiser fazer algum desconto, a rede já conhece, e se tiver algum banco conectado, já reconhece automaticamente, então esse processo é muito mais ágil, de novo, eficiência nisso. O que eu acho mais interessante do projeto é a realidade onde, legal, a gente vai criar uma rede nova, a gente vai criar essa aplicação blockchain, mas eu tenho um stack de tecnologia que eu não vou desligar. Já investi milhões de dólares nisso, não vou desligar meu SAP, eu não vou desligar meu Oracle. O que acontece? A gente vai se integrar, isso é óbvio, até um ponto de ser embedado. Dentro do NetSuite vai ter uma aba que você vai poder simular e uma aplicação que vai se conectar com uma rede blockchain. Então, eu não vou desligar. Então, a ideia de ter uma aplicação corporativa não é destruir, mas sim deixar o que existe mais eficiente. Tá? Então, de novo, dentro de casa, vou ter um SAP, vou ter meus RPs corporativos, minha intercomunicação com as outras empresas do mercado vai ser através de uma rede descentralizada. Tá? É muito interessante. Uma outra pergunta que sempre vem com a questão de blockchain é performance. Eu acho que esse movimento aqui da Bolsa da Suíça, que ela está criando uma bolsa digital, Digital Exchange, full, fim a fim, de liquidação e negociação de ativos, utilizando o blockchain Corda, prova que, sim, a gente tem estudos de performance que atingem patamares de TPS que satisfazem esse tipo de negócios, esse tipo de novas tecnologias, novas bolsas digitais que surgem ao redor do mundo. Então é possível, sim. Se você tem interesse nessa parte mais técnica, a gente conversa depois ou na parte de perguntas. Mastercard, vocês viram aí alguns movimentos, quem está acompanhando de perto a questão do Libra, eles saíram, então o pessoal está um pouco receoso a respeito do Libra, mas a gente, R3 na parte corporativa, a gente fez uma aliança estratégica para um caso muito específico, pagamentos transfronteiriços utilizando a nossa plataforma. Tá? No Brasil, a gente está muito próximo do LIFT, não sei quem conhece, é o Laboratório de Inovações Tecnológicas do Banco Central, então tem muitas ideias interessantes. Então são startups que estão testando e buscando a aprovação do regulador com seus modelos de negócios, e a R3 é apoiadora, parceria de produtos do LIFT, da edição de 2019, justamente para apoiar. Será que é possível fazer pagamentos instantâneos usando blockchain? Não é possível. Então tem projetos, startups dentro do LIFT, esse laboratório, estressando essa ideia com um grupo de regulação de lá. Então a gente não pode ficar parado, a gente tem que participar ativamente sobre isso. E a pergunta sempre, mas criptomoeda funciona, o que tem a ver o R3 com isso? A gente não tem problema nenhum, a gente não tem criptomoeda, mas se você quiser tokenizar ou criar o conceito de um criptoativo dentro da nossa rede, sim. Se você quiser se integrar com uma outra rede, sim também. A prova é esse Corda Settler, a gente criou um aplicativo que é open source, que você pode integrar outros meios de pagamento, ou meios financeiros para liquidar uma transação. O que foi lançado foi utilizar a rede Corda para movimentar algum ativo, uma propriedade, algum bem, para fazer a liquidação, se integrar com a Ripple e pagar em XRP. Está aberto. Se você quiser integrar com Bitcoin e pagar com Bitcoin, não tem problema nenhum. A gente está falando da propriedade de um ativo que não seja a liquidação dele, sim a movimentação da propriedade dentro de uma rede descentralizada. Tá? E o último, a questão, será que dá para colocar contrato de verdade? Eu apresentei alguns tipos de contratos, mas de carta de crédito e outros produtos, mas será que é um contrato do zero? Template a template, é possível fazer isso assinando? Sim. A pergunta é, já existe solução que faz gestão de contratos, as partes assinam, mas é uma solução centralizada. Qual que é a vantagem de eu deixar uma solução como essa para gestão de contratos e assinatura descentralizada? É
eu criar uma parte de Smart Clause, ou cláusulas inteligentes, onde se eu quiser já notificar que eu vou cancelar o contrato e já automaticamente calcular um valor residual, e ninguém vai questionar isso, não vai ter nenhum tipo de disputa, por que não? É possível parametrizar e você automaticamente, quando quiser terminar o contrato, ele já vai calcular e vai disparar para a sua contraparte. Então aí sim a gente vê a evolução disso, não só assinar, mas também fazer todo o trâmite burocrático pós alguma ação. Tá? Foram alguns exemplos. A gente tem muitos exemplos. No marketplace.r3.com é aberto para todo mundo consultar. Por indústria, por estágio de desenvolvimento, uma POC, em produção, um piloto. E lá você, inclusive, tem gente que deixa o código aberto para você baixar e ir contribuindo. Então, a gente fez esse marketplace para reunir todo mundo, os parceiros ou soluções que as pessoas postulam utilizando a nossa plataforma. Então, fica o convite para vocês, porque tem muita aplicação, cada um desses quadrados é só um exemplo de uma das aplicações que está lá. Legal? Se você quiser conhecer mais, a gente vai compartilhar esse material, mas a gente tem Twitter, tem o nosso Medium, a gente posta muita coisa no Medium. E se vocês quiserem me perseguir também, perseguir o Marcelo, tem o Twitter, podem se conectar comigo no LinkedIn. Semana que vem a gente tem a nossa conferência global em Londres, chama CordaCon, a gente vai estar com alguns parceiros aqui do Brasil e da América Latina apresentando na nossa conferência global. Então, a mensagem está acontecendo agora, com coisas muito, muito reais em produção. Tá? Então, essa é a mensagem. Então, não sei, a gente abre para perguntas ou não? Acho que não, né? A gente segue. Por uma pergunta, uma pergunta. Se tiver alguma pergunta, senão a gente vai ficar aqui depois e... tem o nosso amigo. Na linha de rastreamento de cadeia de produção do agronegócio, a Corda também tem iniciativas? Também tem, não no Brasil, mas tem lá nos Estados Unidos, uma que chama, eu não estou pegando dessa, chama RIPE, RIPE.io, RIPE.io, que é justamente a parte de rastreabilidade de produtos orgânicos, desde do fabricante lá, o fazendeiro, até a ponta, que ele fez uma aliança com a Whole Foods, a cadeia lá nos Estados Unidos. Isso é open source? Esse não, o RIPE.io não é open source, ele está usando o Core Enterprise, e ele também se integrou com a IoT pesado para a unidade do solo, garantir a qualidade do tomate que está lá na prateleira. Tá? Então, existe também. Maravilha. Obrigado.